Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez reunidos para louvar, para adorar ao Senhor. E mais um dia, mais um domingo especial que Ele nos concede, mais um dia para louvarmos ao Senhor, mais um dia para estarmos juntos, para estarmos reunidos. Participe desse culto conosco, faça desse culto uma festa na sua vida, faça desse culto um tempo especial para louvar ao Senhor, para colocar ao Senhor toda a sua gratidão, todos os seus planos, os seus desejos e também para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Nós queremos, enquanto você se reúne, informar que nós estamos ainda dando atendimento pastoral na igreja todas as tardes, de terça a quinta-feira. Então, caso você queira conversar com o pastor, pode ir direto, se preferir marcar num horário, fica à vontade, tá bem? Caso você queira também ir até lá para entregar o seu dízimo, também a igreja também está aberta para esse fim. E assim nós vamos caminhando, não é? Então, nós estamos com os nossos cultos na quarta-feira, nas quartas-feiras o nosso culto pelo WhatsApp e nos domingos pela manhã e à noite através desse canal, ok? Então, participe conosco e louve o Senhor nesses tempos em que nós estamos vivendo. Vamos orar para iniciar o nosso culto? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Aceita tudo o que vai acontecer nessa noite, os cânticos, os hinos, os momentos de adoração, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, esteja falando, Senhor Deus, a cada um de nós nesse dia, ó Pai, e que o Senhor esteja nos trazendo paz e alegria. Agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristo, o primogênito de Deus. O Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém.
Vamos clamar ao Senhor agora, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar também pelo Daniel, que se encontra hospitalizado, e também pelos enfermos da nossa igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, te agradecemos por esse momento, ó Deus. E agora, Senhor, nós queremos colocar diante de ti, ó Pai, as nossas necessidades, Senhor Deus. Queremos colocar diante de ti as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, ó Deus, livrando do mal, ó Pai, livrando da discórdia, livrando do perigo, livrando da desunião, Senhor Deus. Traz paz, traz alegria aos nossos lares, ó Deus. Que não falte o trabalho, que não falte a renda, que não falte a saúde e que, sobretudo, não falte a fé e o amor, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as nossas casas, que o Senhor esteja abençoando também os enfermos da tua igreja, Senhor. Lembro agora do Daniel, esteja ali com ele naquele hospital, Senhor Deus, o guardando, o amparando e o restaurando, ó Pai, bem como a sua família também, ó Deus, os protegendo, ó Deus. Abençoa todos os teus filhos, todos os enfermos da tua igreja, Senhor, também vem estar restaurando, abençoando também a cada um de nós, ó Pai, em todos os nossos negócios, ó Deus, que nós possamos ter a alegria de te servir, a alegria de estar nos teus caminhos e que nós possamos ver, ó Deus, as tuas bênçãos e o teu cuidado no dia a dia. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos em nome de Jesus. Se você não conhece, cante comigo, mais uma vez. Momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos em nome de Jesus.
Nós vamos passar agora para o momento da leitura e da palavra de Deus. Nós vamos passar para esse momento da mensagem. É um momento tão importante quanto o momento dos cânticos, um momento tão importante quanto o momento das orações. Tudo faz parte do culto, tudo faz parte do conjunto. E agora nós louvamos a Deus com a mensagem, com a palavra do Senhor. Então esteja atento à leitura, esteja atento à palavra, e que o Senhor o abençoe nesse momento. Nós vamos fazer a leitura hoje no capítulo 3 de Josué. Nós vamos fazer a leitura de apenas um versículo preparado para essa noite. Josué capítulo 3, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, esse é o texto da palavra do nosso Deus, um texto bem interessante, apenas um versículo, uma palavra de ordem que é santificar-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Bem, já haviam se passado 40 anos desde que o povo de Israel duvidou do cuidado de Deus. Desde que o povo de Israel duvidou do cuidado, desde que o povo de Israel duvidou da ação de Deus, eles deram o melhor e falaram mal da terra prometida e se revoltaram contra o Senhor e contra a liderança de Moisés. Então, o povo que saiu do Egito, que caminhou, que estava pronto para entrar na terra prometida, então, naquele momento, duvidou. Os espias que verificaram a terra, infamaram a terra, falaram mal da terra, tiveram uma falta de fé, uma falta de visão, e essa falta de fé os impediu de entrar na tão sonhada terra, e os levou, então, a peregrinar pelo deserto, até que aquela geração passasse. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto, 40 anos dando volta no deserto, naquele deserto inóspito, até que toda aquela geração que duvidou, até que toda aquela geração que se revoltou contra Deus e contra a liderança passasse. Restaram apenas Josué e Calebe, os únicos que creram, os únicos que acreditaram que o Senhor estaria à frente deles nas batalhas e que eles teriam, então, aquela terra que foi prometida, a terra que mana leite e mel. Então, apenas os dois creram. E agora, diante do Jordão, essa nova geração novamente foi desafiada pelo Senhor, novamente foi desafiada a crer no poder de Deus. Eles foram desafiados novamente a ter a sua fé e a ter uma fé verdadeira no Senhor. Então, todos os dias, nós somos desafiados a crer no Senhor. Nós não somos diferentes daquele povo, não somos diferentes daquela época, as circunstâncias mudam muitas vezes, mas todos os dias nós somos desafiados a crer no Senhor, todos os dias nós somos desafiados a crer no seu poder, somos desafiados a crer na sua ação em nosso favor e em favor dos outros através de nós. Basta compreender isso e aceitar o desafio pela fé. Mas muitas pessoas querem ver maravilhas, muitas pessoas estão querendo ver as maravilhas, e nós ouvimos isso a toda hora, pessoas querendo ver maravilhas, pregadores prometendo que irão ver maravilhas, mas essas pessoas não querem pagar o preço. Se nós quisermos ver maravilhas acontecerem em nossas vidas, nós temos que pagar o preço e seguir alguns passos para que nós possamos, então, ver as maravilhas que Deus tem para nos mostrar. O primeiro passo é ter coragem para crer. O primeiro passo para ver as maravilhas, se você quiser ver alguma maravilha na sua vida, quer dizer, ver as maravilhas de Deus acontecerem na sua vida, você tem que ter coragem para crer. É isso mesmo. Para crer, muitas vezes, é necessário ter coragem. E nós precisamos, então, crer para ver essas maravilhas de Deus, o que implica em ter fé, implica em ter coragem para crer, coragem motivada pela fé. Nós vivemos dias em que a fé verdadeira tem sido colocada à prova. Muitas pessoas querem ver para crer.
quando não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós primeiro vejamos para crer depois. Que fé é essa que precisa ver primeiro? Então Deus não espera isso de nós. Jesus disse em certa ocasião: se creres, verás a glória de Deus. Primeiro crer, depois ver. Esse é o requisito. Primeiro creia se você quiser ver. Se não crer, não verás. Mas este mundo materialista, esse mundo cheio de pessoas não confiáveis, cheio de pessoas e situações em que nós não podemos confiar, nos leva muitas vezes a duvidar. Nos leva muitas vezes a ter uma fé muito racional, e é mais fácil crer no palpável do que naquilo que é invisível, no imponderado, naquilo que não se pode explicar. Para crer é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para abandonar conceitos, coragem para abandonar hábitos, coragem para abandonar a própria lógica e confiar no agir de Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que nós estamos carentes de pessoas que tenham coragem para fazer tudo isso. Veja que o povo de agora não caiu no mesmo erro dos seus pais há 40 anos atrás. Quando chegou a sua vez, quando chegou a vez do teste, quando chegou a vez da confiança, ninguém reclamou. Simplesmente resolveram seguir em frente e avançar em direção ao alvo. Eles tinham um alvo. O alvo deles era a entrada na terra prometida. E qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Eu pergunto. O alvo do povo era a entrada na terra prometida. E o nosso também. Nós caminhamos para a terra prometida. Nós caminhamos para a Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde não há dor, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, para sempre juntos estarmos com Deus. E nessa caminhada, a exemplo deles, nós temos que ter coragem para enfrentar todos os desafios. Nós temos que ter coragem para enfrentar todas as lutas e na certeza de que Jesus está na nossa frente. Então nós poderemos olhar para todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, todos os atrativos, todas as situações que forem, mas nós tendo a certeza de que Jesus está na nossa frente e olhando para Ele, nós seguiremos então nessa caminhada para essa terra prometida para nós. Muitas pessoas nessa caminhada se enfraquecem. Muitas pessoas se enfraquecem nessa caminhada, algumas caem, outras desistem, outras voltam para trás porque perdem a coragem de crer. Muitas pessoas já não caminham mais. Quantas pessoas que nessa caminhada nós encontramos prostradas, nós encontramos sentadas no caminho, outras passam por nós voltando, porque não tiveram coragem para crer. Porque não confiam que com todas as lutas, não confiam que com todas as provações, não confiam que mesmo com dificuldades, mesmo com situações, caso venham a acontecer, chegarão à cidade celestial. E não confiam que Jesus não nos abandona nessa luta. Jesus não te abandona, Jesus não nos abandona em nenhum momento, em nenhum minuto sequer. Ele não nos abandona nessa luta, Ele não nos despede vazios. Ao contrário, Ele está sempre junto conosco nessa caminhada. Nessa semana eu vi um debate na TV, onde as pessoas diziam que sobre uma pesquisa que foi feita, e a pergunta que foi mais feita no Google nesse ano, é a pergunta se realmente o mundo vai acabar, se tudo chegará ao fim, e se a Bíblia está certa. Essa é a pergunta mais feita no Google. Se o mundo vai acabar, se chegará ao fim mesmo, e se a Bíblia está certa no que diz sobre isso. E naquela mesa, claro que não tinha nenhum cristão, e o historiador que estava ali presente, ele fez de tudo para provar que não haverá nada disso. Nada disso vai acontecer, e que as pessoas passam, tudo passa, as pessoas vão embora, mas o mundo permanece e permanece o mesmo, com os mesmos problemas e de forma cíclica.
Então, resolvido o problema, resolvido a questão com essa fala, ficou assim o debate. E o curioso é que no final eu vi que aquelas pessoas que estavam em torno da mesa, todas sem esperança de dias melhores e todas preocupadas com o futuro da humanidade. Então, veja que não há uma esperança, não há uma alegria, não há um fundamento, não há nada nesse mundo, não há nada que possa ser oferecido nesse mundo, não é? Então, as pessoas elas não têm coragem para crer. As pessoas elas não têm coragem para crer e, ao mesmo tempo em que preferem inventar 1000 histórias, 1000 desculpas, vão se esvaziando, vão perdendo a esperança justamente porque não têm coragem para crer. Outros não têm coragem para crer porque olham para o tamanho das muralhas, olham para o tamanho dos inimigos, olham para a profundidade do rio a atravessar e por isso não assumem um compromisso profundo com Deus, porque pensam no que os outros vão dizer. Pensam nas pessoas, pensam no que os outros irão dizer, pensam no que os outros irão achar, alguns porque realmente não querem se comprometer, outros porque têm medo de serem perseguidos, e assim cada um vai arrumando uma desculpa, vai arrumando uma situação. A verdade é que precisamos ter coragem para crer em Deus e dizer não às coisas deste mundo, e tudo isso implica em renúncia. Renunciar o meu eu, renunciar a minha vontade, renunciar o meu querer, que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. E confiar no Senhor, independente das circunstâncias, e obedecer. O povo de Israel aprendeu a seguir o plano. Naquele momento, o povo realmente estava determinado a seguir o plano e teve coragem para crer no impossível. Teve coragem para crer no que Deus estava dizendo, no que o líder estabelecido por Deus estava dizendo, e eles creram que Deus estaria com eles nas batalhas. E por isso entraram na terra prometida. Eles conseguiram entrar na terra prometida justamente porque eles creram que Deus estaria com eles em todas as batalhas. Você tem tido coragem para enfrentar os desafios que se apresentam no dia a dia? Você tem tido coragem para ter uma atitude nova e de fé a cada momento, a cada instante? Hoje fala-se tanto em se reinventar, e como está a sua fé? A sua fé tem sido renovada a cada dia? Você tem cultivado essa fé a cada dia? Buscado ao Senhor a cada dia? Tem se dedicado mais ao Senhor? Procurado se envolver mais com as coisas do alto? São perguntas que precisam ser respondidas, são perguntas que eu e você devemos responder. Então pense nisso. Pense nessas perguntas, e existe um segundo passo para ver as maravilhas de Deus. Se o primeiro passo para ver as maravilhas de Deus é ter coragem para crer, o segundo passo para ver as maravilhas de Deus é santificar-se. O segundo passo para ver as maravilhas de Deus é santificar-se. O texto ele é bem claro: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar-se não é uma opção. Santificar-se é uma ordem expressa de Deus. Deus disse a Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar-se é uma ordem expressa. A santificação é o caminho para ver as maravilhas de Deus. Se alguém quer ver maravilhas de Deus, se alguém quer ver as maravilhas de Deus em sua vida, precisa santificar-se. Santificar-se é consagrar. Santificar é consagrar, é dedicar, é purificar, é apartar, é separar. Podemos compreender que se santificar é separar-se de um sistema maligno, de um sistema destrutivo, para se dedicar a Deus. É se separar desse sistema em que nós vivemos, desse sistema governado pelo homem, e voltar os nossos pensamentos, voltar o nosso coração, voltar a nossa força e dedicar-se a Deus. A santificação foi uma exigência de Deus para o povo de Israel. E ainda hoje é para nós também a exigência. Se nós quisermos ver maravilhas nas nossas vidas, se nós quisermos ver maravilhas de Deus, nós precisamos nos santificar.
Nosso Deus, Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos assim também. Fomos arrancados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Isso tudo aconteceu quando Cristo morreu naquela cruz. Olha a importância da morte de Cristo na cruz. Foi para nos arrancar dos reinos das trevas e nos levar para o reino da luz, para o seu reino. Então nós somos libertos do poder, nós somos libertos de toda a tirania do pecado, nós somos livres da condenação eterna, fomos desarraigados, arrancados pela raiz desse mundo tenebroso para sermos propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor, é propriedade exclusiva dele. Embora ainda estejamos nesse mundo, nós não somos do mundo. Nós pertencemos a Deus. E por isso nós devemos viver de modo digno, do modo digno e que agrade a Deus. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, os nossos desejos devem ser puros. Nossos relacionamentos precisam ser santos, nossas vestes precisam ser santas, tudo que nós somos, tudo que nós temos precisa ser permeado pela santidade ao Senhor. E deve ser assim. Não por obrigação, como um peso, como fardo, mas por amor a Deus. A nossa vida deve ser marcada pela santidade, para agradar a Deus e em gratidão a Ele. E a palavra de Deus diz isso. Ele mesmo diz isso: sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16, para quem quiser ver. Agora note, observe que as palavras santificação e maravilhas aqui no texto, elas estão conectadas. Eu vou ler novamente. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. São duas palavras que estão conectadas, estão ligadas. Aqui, uma exigência: santificar-se. Há uma exigência. A exigência aqui é santificar-se. Para quê? Para ver as maravilhas. A santificação não é consequência das maravilhas divinas, mas ela é a sua causa. Ela deve ser buscada hoje. Quando nós devemos nos santificar? Hoje, para nós vermos as maravilhas do Senhor amanhã. Quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Santifique-se. Busque mais o Senhor. O povo fez isso. O povo se consagrou, o povo se purificou, o povo buscou ao Senhor, o povo se preparou, o povo celebrou a Páscoa, o povo se preparou para ver as maravilhas do Senhor. Então eles viram as maravilhas de Deus. Então Deus esteve com eles nas batalhas, e logo em seguida, quando foram para a primeira cidade, para a cidade de Jericó, eles viram a cidade ruir em sua frente. Deus batalhou, Deus lutou por eles durante todo o tempo. Terceiro passo para ver as maravilhas é colocar-se nas mãos de Deus. Terceiro passo para ver as maravilhas é colocar-se nas mãos de Deus. O primeiro passo é ter coragem para crer. O segundo passo para ver as maravilhas de Deus é santificar-se. E agora, o terceiro passo para ver as maravilhas de Deus é colocar-se em suas mãos, é colocar-se nas mãos de Deus. Em certa ocasião, John Wesley disse: dá-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. Sabe quem foi John Wesley? John Wesley foi um grande evangelista, foi um grande avivalista, foi um dos gigantes da fé. Ele viveu na Inglaterra no século XVIII, na época uma sociedade conturbada por causa da Revolução Industrial, e ele passou então 50 anos da sua vida montado em um cavalo pregando o Evangelho. Ele percorreu cerca de 400 mil quilômetros, pregando uma média de 3 sermões por dia, numa época em que, ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado, e de maneira alarmante, pela apatia religiosa, pela degeneração moral. E as pessoas naquele tempo estavam
abandonando toda a sua fé, toda a sua religiosidade, estavam se entregando realmente a outras coisas, estavam entregando à depravação total em todos os níveis, a corrupção, e realmente a situação era muito complicada. E através dele, através desse homem, Deus promoveu um grande avivamento na Inglaterra e na Europa, e que depois veio atingir o mundo todo. Através de John Wesley, através desse homem, Deus fez muitas maravilhas. E por que ele não pode fazer através de nós? Por que Deus não pode fazer maravilhas através de mim e através de você? E muitas vezes nós paramos e nós ficamos então boquiabertos quando nós vemos as coisas acontecendo, e reclamamos e nos entristecemos, mas o que nós estamos fazendo para que Deus, através de nós, venha mudar as situações que nós estamos vendo nos dias de hoje? Nós reclamamos da corrupção, nós reclamamos da violência, nós reclamamos da imoralidade, nós reclamamos de tantas coisas, mas nós temos nos colocado nas mãos de Deus, nós temos nos colocado no altar de Deus para que através de nós isso tudo venha acabar? Deus quer e pode usar você e eu para fazer a sua obra. Ele quer te usar para fazer as maravilhas na sua igreja e também nas vidas que colocar no seu caminho. Quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho no dia a dia? E que privilégio maravilhoso poder ser usado por Deus para abençoar vidas. Pessoas antes presas nas garras do pecado, pessoas oprimidas, pessoas amarguradas, pessoas sem rumo, pessoas sem sentido na vida, sendo transformadas pelo poder de Cristo, refletido em sua vida. Pessoas que tiveram uma transformação em sua vida simplesmente porque viram a luz de Cristo brilhar em nós, brilhar em mim, brilhar em você, e foram atingidos por essa luz e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Que privilégio! Que maravilha poder ser usado por Deus para ser bênção e para ver as maravilhas na vida dos outros. Nós podemos ser canal de bênção. Você pode ser canal de bênção. Deus te chamou, Deus te chama hoje para ser canal de bênção na vida dos outros. Mas, por ser santo, Deus não usa vasos sujos. Deus não pode usar e não quer contar com vasos sujos. Nós precisamos ser vasos limpos, nós precisamos ser vasos de honra, vasos úteis nas mãos do Senhor, vasos de barro, porém vasos que podem ser usados nas mãos de Deus. Por isso, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos santificar e também querer ser usados por Deus. Precisamos querer experimentar mais de Deus nas nossas vidas. Uma pessoa santa é uma boa ferramenta nas mãos de Deus. Uma pessoa que se santifica, uma pessoa que está pronta para ser usada, que ferramenta boa nas mãos de Deus, que pode ser usada na hora e do jeito que Ele quiser. É alguém que Ele pode contar para fazer a sua obra, é alguém que Ele pode contar para transformar as vidas, que Ele pode usar na hora e no momento em que Ele quiser. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você na hora que Ele quiser, na hora que Ele precisar? As maravilhas acontecem depois da santificação. Ao longo da história do cristianismo, nós vamos ver vários momentos em que houveram aquilo que a história chama de avivamento, vários momentos em que pessoas foram alcançadas, vários momentos em que as coisas mudaram completamente. Mas tudo isso, todas essas maravilhas, só vieram depois da santificação. Os momentos em que a igreja ela teve mais poder foram sempre logo após períodos de santificação, onde o pecado é confessado, onde o pecado é abandonado. É ali que Deus festa. Onde há santidade. Onde há santidade, há maravilhas do céu. As maravilhas vêm direto do trono de Deus.
não da capacidade humana, não do conhecimento humano, não dos livros, nada disso. As maravilhas, elas vêm direto do trono de Deus e são concedidas e acontecem no meio do povo de Deus. Elas não acontecem fora dele. As maravilhas acontecem nos arraiais do povo de Deus. E chegam lá fora através de nós que somos o seu povo, através da igreja que é a sua representante, através da igreja que é a representação, ou deve ser a representação do céu aqui na terra. Por isso nós devemos nos santificar. Por isso nós devemos buscar mais ao Senhor. E lembrarmos e não nos esquecermos que nós somos o seu povo separado. Esse tempo difícil, esse tempo de frieza espiritual que tanto tem assolado o mundo, que tanto tem assolado as igrejas, é devido à falta de pureza, é devido à falta de santificação, é devido à falta de um compromisso real com Deus. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. A sua palavra não mudou. Ele continua o mesmo e sempre será o mesmo. Se nós nos arrependermos de nossos pecados, se nós nos voltarmos de todo o coração para o Senhor, e se nós vivermos do modo digno da vocação a que fomos chamados, santificando a nossa vida, certamente nós veremos maravilhas, e nós veremos muitas maravilhas divinas no nosso meio, na nossa vida. Você quer ver maravilhas? Santifique-se, consagre-se ao Senhor. A nossa santificação deve ser buscada hoje. Santifique-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer-te, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é tão poderosa. A Tua palavra fala aos nossos corações, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que esteja agora trabalhando na vida da Tua igreja, trabalhando na vida daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que nos assiste nesse momento, Senhor Deus. Que a Tua palavra venha penetrar, ó Pai, ao mais profundo do nosso ser, ó Deus, e promover as mudanças que o Senhor quer, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos nos consagrar. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, do jeito que o Senhor quer, para que o Senhor possa agir através das nossas vidas. Vem, pois, abençoar o Teu povo, vem, pois, abençoar a Tua igreja, e nos capacita e enche de poder para fazer a Tua obra. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação, por onde for, no meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia,
seja a condição. Contente vou me guiarás por tua muito bondosa mão. Jesus, me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. E quando a morte a mim vier e a minha vida aqui ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo irei então morar. Jesus, me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Nós estamos chegando ao término de mais um culto, estamos chegando ao término de mais um tempo em que nós passamos na presença do Senhor, na presença de Deus. Essa semana que está se iniciando, que está começando. De coração, espero que seja uma semana especial na sua vida, uma semana fantástica na sua vida, uma semana de bênçãos, que você sinta a presença do Senhor todos os dias e que você busque a presença do Senhor todos os dias. Já ao acordar, já vai buscando o Senhor logo cedo e que Ele vai acompanhá-lo no decorrer de todos os dias. Se por acaso você tiver luta, se por acaso você tiver dificuldades, não desanime, não temas, tenha certeza que as lutas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você pense nisso, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Vamos orar para nós terminarmos o culto. Então, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que nós passamos aqui na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que aconteceram, pela tua presença, Senhor Deus, pela tua palavra, pelos hinos, e que o Senhor esteja abençoando o teu povo com paz, com alegria, com uma semana feliz, com uma semana na tua presença, Senhor Deus, que nós possamos sentir o Senhor a cada dia, a cada instante conosco, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço no seu pessoal aí, em nome do pastor, e que você tenha uma excelente semana na presença de Deus.